Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Vale Saúde, esse programa que te prepara para uma vida mais saudável. Aqui a gente fala sobre cuidado, sobre prevenção e a gente traz sempre histórias de vida que inspiram. Nessa edição, nesse mês, a gente traz para o foco, para o centro da conversa, a campanha do Dezembro Vermelho. Essa campanha que traz a conscientização do HIV e AIDS e também de outras infecções sexualmente transmissíveis. Aqui a gente fala de prevenção, a gente fala sobre como ter uma vida mais digna, sobre os cuidados, sobre como já evoluiu a ciência, ainda bem, para que as pessoas que convivem com o vírus tenham aí uma qualidade de vida melhor e dignidade no seu viver, no seu dia a dia. E, bom, para falar sobre esse tema, eu tenho aqui um time, de pessoas diversas, especialistas, e a gente vai trocar bastante. Então, para começar, eu quero apresentar aqui no nosso sofá a doutora Jane Teixeira, que a doutora Jane é infectologista. Ela é parceira do Vale Saúde, eu já posso dizer que ela é parceira do programa Vale Saúde também, porque é a segunda vez que você participa com a gente. Muito bem-vinda. A doutora também quero trazer aqui as credenciais da nossa doutora, gerente de saúde digital do Grupo Fleury e nossa parceiraça. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Obrigada, Vale. Um prazer estar com vocês aqui hoje. O prazer é nosso. E para também contar um pouco de sua experiência e também da atuação com pacientes que convivem com HIV, eu tenho o prazer de receber a Alan Bastos, que representa a ONG Pela Vida, que traz ali toda a sua experiência, coordenador de projetos nessa ONG, e que também traz a sua história pessoal aqui para o nosso sofá, porque ele é uma pessoa que convivia há 10 anos, Alan, é isso? 18. 18 anos. 18 anos. 18 anos. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Um prazer já estar aqui. Prazer é nosso. E aí a gente fecha esse sofá, a gente completa esse papo com ela, que é publicitária, é escritora, é palestrante. E sim, agora os 10 anos é da Thaís, são seus, né? Eu que estou misturando os números aqui. Thaís, muito obrigada, Thaís Renovato, por estar aqui com a gente, contando um pouco da sua história. Mãe de 2 filhos. Sim. Que alegria poder compartilhar, trazer essas perspectivas boas. Linda, maravilhosa, aliás, né? Vamos elogiar. Obrigada por estar com a gente hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Super importante falar, de tantas vivências aí, a gente vai trocar bastante figurinha. Autora de livro também, eu quero até começar assim, trazendo esse ponto do livro, que é os 5 anos comigo, que ele traz um pouco dessa sua trajetória e convívio com HIV. Vamos voltar lá no começo? Eu queria que você trouxesse como foi esse diagnóstico, como é que foi o contato, a notícia, que eu acho que é um ponto muito sensível, que traz um abalo, não só físico, mas muito emocional, Você ter contato, ainda mais de uma geração que nem a nossa, que sabe e viu muitas pessoas perderem a vida, para essa infecção. Então, acho que esse contato com uma pessoa dessa geração é muito maior do que de uma geração mais jovem que já está convivendo aí de uma forma, assim, não tão preocupada, ou preocupante com essa infecção, que é sim tão séria, mas hoje já tem tratamento. Sim, sim. Não, na verdade, a minha história começa com o meu relacionamento. Eu tive um relacionamento, um namoro normal, acho que como todo mundo, namora assim. Eu não tive essa preocupação de pedir uma série de exames antes de tirar o preservativo. O meu foi mais confiança, que também acho que é muito comum, doutora? Tirei o preservativo e meu namorado ficou muito doente. No hospital, a família resolveu me contar que o que ele tinha era AIDS já em estágio terminal. E muita gente me pergunta assim, como que foi receber a notícia? Eu fiz um exame, um teste rápido, que nesse teste rápido deu positivo, logicamente, porque ele era meu namorado, a gente não usava preservativo. Mas a notícia para mim foi quando a mãe dele me contou no hospital, porque naquele momento eu tinha certeza que eu tinha, Então, quando ela falou, olha, Thaís, o hospital sempre estava cheio, eu nunca pude conversar com você, mas na verdade o que ele tem a AIDS em estágio terminal. Acho que naquele momento foi o momento que eu descobri. E para mim, eu era uma menina muito de uma bolha, assim, Eu achava que era algo muito distante, não sei, não achava que era uma coisa muito próxima. Então, para mim, foi um super choque, porque, no meu caso, eu estava vendo uma pessoa que estava no leito de morte. Então, por mais que as pessoas falassem, não, vai ficar tudo bem, tem o tratamento, tá tudo ok, eu estava vendo uma pessoa morrer, em decorrência de complicações da AIDS. Então, para mim foi muito, muito, muito difícil assim receber esse diagnóstico, porque eu achava que era algo impossível me relacionar
eu até sobrevivi. Então, foi bem chocante, assim. Foi um golpe com muitas camadas, porque você Foi. estava no relacionamento ainda, vivendo uma situação, né, desse parceiro em estágio terminal, então um luto ali acontecendo, Foi, ao tudo mesmo junto. tempo um luto pela sua questão de saúde, por você entender que você também estava já exposta, né, ao vírus. Ele não tinha conhecimento antes de vocês se relacionarem? Você sabe como foi ele ter o contato com o diagnóstico dele? O que eu sei, né, o que a família também me contou, é que todos eles souberam no hospital, e aí me contaram um pouquinho mais pra frente, mas que todo mundo soube ali no hospital. Sim. Eu tenho algumas dúvidas assim, mas acho que eu nunca vou saber, né? Mas eu prefiro acreditar na história que a família sempre me contou, né? Sem dúvidas. Alan, como foi o seu contato, né, com o diagnóstico? Foi um baque, porque eu estava começando a minha vida, eu tinha 18 anos de idade na época, estava enfrentando muitas coisas porque eu venho de uma família evangélica e aí com 17 anos de idade eu sou expulso da igreja por conta da minha orientação sexual e aí logo em seguida vem o diagnóstico e eu descobri pela televisão uma reportagem de uma emissora que o tema da mensagem era: existem famosos carimbadores em São Paulo. São homens que têm prazer em passar AIDS para os outros. E dos 3 caras da reportagem, um deles era o meu ex, que tinha acabado de terminar comigo. A emissora, ela tampou o rosto, mas a tatuagem e a voz não. E aí começaram as ligações. Você está vendo a reportagem? Está vendo a reportagem? E aí quando eu vi, eu fui direto fazer um exame. E aí deu positivo. E aí meu mundo abriu. Porque começando a minha vida com um baque, na época só se falava em AIDS. Não se falava em HIV, em tratamento. Tanto que eu demorei 1 ano para começar o tratamento, porque os médicos ainda diziam naquela época: ah, não, está tudo bem, calma, vamos esperar, vamos ver como vai ser. E hoje em dia não, hoje em dia você descobre e você já começa o tratamento imediatamente. Então na época foi um baque, porque eu estava saindo da minha adolescência, indo para minha juventude, começando a minha carreira, e aí tem que lidar com isso. E aí eu falei: peraí, vamos... Tentei matar 2 vezes na época. A primeira eu fiquei internado alguns dias. E da segunda vez eu me jogaram numa ponte. E aí foi quando veio um estalo para mim assim: ei, peraí, você não nasceu para se entregar dessa maneira. E aí foi quando eu descobri quem eu realmente era, né? E aí comecei o meu lado social, que é o que eu faço até hoje. Nossa, essa questão emocional, e naquele momento que você disse que ainda não era muito claro, né, a informação de que existe o tratamento, né, nos traz justamente, né, doutora Jane, eu queria que você trouxesse essa perspectiva. Hoje a gente tem a possibilidade de ter um diagnóstico, já inicia no momento, como é esse tratamento hoje, e acho que também junto com essa questão, eu queria que você me trouxesse a importância desse acolhimento do médico que passa a notícia, né, não só de falar, olha, tem um medicamento, mas de falar, tem vida, tem, sabe, tem todo sonhos que você pode realizar, né, essa sensibilidade, porque a medicina, eu acho que ela vai além, né, da questão mesmo técnica dos medicamentos, mas ela também é acolhimento emocional, né, doutora? A história da AIDS ela é bastante complexa, né? Ela é ligada a muitos tabus, porque a transmissão do HIV principal na nossa sociedade é por via sexual e tem muito tabu em volta do sexo, como se isso não fosse um direito das pessoas, e é um direito, a gente tem que lembrar disso. Do mesmo jeito que as pessoas fumam e muitas vezes fazem câncer, ou comem de forma inadequada e fazem doenças crônicas, você tem uma prática que é natural da vida, que pode trazer uma infecção. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, vamos tentar tirar esse tabu da frente, tentar parar de culpar, né? Parar de culpar o paciente, a pessoa infectada com HIV. Eu acho que é um primeiro passo e que todo médico tem que começar com isso, né? E ter a mesma empatia que ele tem por pessoas com qualquer outro tipo de doença, né? Porque várias das doenças são por hábitos. Essa aqui é um hábito sexual, mas outros hábitos, é sempre bom reforçar, trazem outras patologias que são crônicas. E o HIV, a AIDS, é uma infecção crônica, né? Como infecção crônica, ela é uma doença crônica. Todos nós vamos morrer um dia, né? Se a gente está falando de longevidade, de viver mais tempo, todo mundo que tem uma doença crônica tem um risco de ter complicações e morrer mais cedo. O HIV também. E o HIV hoje tem um tratamento que é um tratamento efetivo. Né? Tem que lembrar que o HIV também, dentro dessa história, ele é uma doença que a gente viu nascer. O HIV foi descoberto, né? A epidemia foi descoberta no ano que eu nasci.
Então, isso para mim é muito pouco tempo. Quando eu penso que outras infecções que eu aprendi a tratar estão lá há séculos, isso é um período da história muito curto. Então, a gente viu o tempo, a gente viu ser descoberto sem saber o que acontecia, a gente viu o vírus ser isolado e descoberto, os estudos acontecerem, um tratamento ser iniciado, testado, funcionar, mal, mas funcionar, e a gente foi aprendendo. Né, como o Alan trouxe, na época que ele teve o diagnóstico, isso aí não foi um erro, né, de esperar um ano para tratar. Era o protocolo mais adequado para a época. Exatamente. Agora esse protocolo já mudou porque novos estudos aconteceram e o tratamento também foi reduzindo efeito colateral. Antigamente você tinha que ficar pensando, nossa, o risco-benefício dessa medicação vale a pena? Sim. Agora você já sabe que o benefício é grande, evita complicações, traz uma vida melhor e mais longeva, com efeitos colaterais que são mínimos ou mais suportáveis. Exatamente. Né? Então, esse progresso todo aconteceu, falta talvez acontecer um progresso na cabeça da nossa sociedade, para diagnóstico, para contar para as pessoas, para evitar isso, né, de predador. Como é que você tem prazer de passar uma doença para outra pessoa? Né? Diagnosticar precocemente e tratar corretamente. A gente está falando aqui que cuidar da saúde e se prevenir é um gesto de amor e a Vale Saúde está aqui para facilitar esse cuidado. Pelo aplicativo, você pode agendar consultas, exames e terapias sem sair de casa, tudo pelo celular, com uma assinatura que oferece até 80% de descontos em serviços médicos, vacinas e muito mais. Baixe o aplicativo e saiba como ter um atendimento de qualidade sem complicação. Então, a gente tem uma mudança, né? A gente hoje não tem mais o HIV como uma sentença de morte, né? Como um fim, né, para a vida das pessoas, mas é um problema de saúde pública, na medida que você vê que os números ainda dizem muito. A gente tem aqui cerca de 40 mil novos casos de HIV que foram registrados em 2023 e mais de 960 mil pessoas convivem com o vírus hoje no Brasil. Então, a gente tem esse número que é bem expressivo, né? A gente não pode minimizar esse dado, e aí querendo trazer mesmo para essa pauta de prevenção agora, porque por mais que a gente saiba que, ok, dá para viver bem, dá para ter dignidade, dá para ter qualidade de vida com tratamento, mas mesmo assim a gente gostaria de evitar, né, ter qualquer tipo de doença crônica. Exato. Né? Como fazer e trabalhar essa conscientização, Alan? Você que está ali, né, no projeto social, na linha de frente, é difícil você pensar principalmente nessa via de transmissão sexual, né, que daqui a pouco a doutora Jane também traz também as outras vias de transmissão para a gente. Como é esse trabalho de conscientização que você faz? Olha, ainda eu acho difícil esse trabalho, porque eu sempre digo que o que mais mata é o preconceito. Hoje a gente sabe que o HIV não mata. Então, a gente sabe que agora existe uma dificuldade para chegar até a AIDS. Então, quem descobre a sorologia recente vai tratar, vai ficar fazer o tratamento, vai ficar detectável e está tudo bem. E vai viver por muito, muito tempo. Isso não vai matar. Mas o preconceito, o medo, ele mata muito hoje em dia. Então, se a gente tem muitos casos de morte ainda no Brasil, infelizmente, durante o ano, é por conta disso. As pessoas têm medo. Eu vi um dado que, da pandemia para cá, aumentou o índice de contaminação e, assim, descobrir o HIV em mulheres cis, no pré-natal. Então, isso é muito sério, porque é o único parceiro que eu tenho, só tenho ele, eu vivo para minha casa, para minha família, né? E aí eu deixo de me cuidar. Então, a gente precisa se cuidar, precisa se amar e se respeitar em primeiro lugar. Quando a gente se ama e se respeita, automaticamente a gente consegue ter um cuidado no nosso corpo, na nossa mente, constantemente. Então, o trabalho que a gente árduo que a gente tem tido é esse, de conscientizar as pessoas de primeiro se amar, se cuidar, se respeitar. E sempre você precisa fazer um exame. A gente passou pelo mês do câncer de mama, por exemplo, e aí os homens esquecem que eles podem ter, que é mínimo, mas pode. Isso é muito sério. Porque quando a gente descobre, já está muito tarde. Então a gente precisa ir no médico. A gente tem um sistema muito bom no Brasil, que é o sistema SUS, que está aí disponível, que a gente... Existe uma fila? Existe uma fila, mas ele é eficaz. Então a gente precisa utilizar disso, que é um direito nosso.
Então, eu acho que tem quando você fala do medo e do preconceito, as pessoas às vezes têm tanto medo. Tem aquela frase que fala, se investigar muito acha, Sim. né? Uma coisa, um dito popular horroroso, porque no fim das contas você tem que investigar sim, porque se você achar ainda dá tempo de tratar, ainda dá tempo de resolver, ainda dá tempo de você principalmente evitar que outras pessoas que você ama ou venha mal, enfim, em respeito a qualquer ser humano também passem de repente por uma questão de saúde que você está passando. Então, tem esse ponto. E aí, quando a gente fala, aí, doutora, da questão da transmissão, né? Quais são as vias de transmissão? A gente fala que é uma infecção sexualmente transmissível, mas não é só sexualmente que se transmite, né? Eu queria que você trouxesse um pouco para as pessoas terem conhecimento. Bom, a transmissão acontece pela exposição, né? Geralmente de pele não íntegra ou de mucosa a fluidos corporais, que a gente chama, que contenham o vírus. Quais são esses fluidos corporais? Vamos lá. Sangue, principalmente, né? O contato com o sangue contaminado com o sangue de uma pessoa não contaminada, ele favorece a contaminação. Então, a gente tem transfusão de sangue, que no Brasil esse risco é muito baixo, eu diria quase inexistente. A gente tem toda uma rede, toda uma fiscalização para a testagem do sangue, né? O sangue não vai do braço de uma pessoa para outra, lembrando disso. Você doa, esse sangue é testado e depois ele é transfundido em alguém. Então, praticamente inexistente o risco, mas antigamente era algo corrente. Se você compartilha objetos com sangue, então por isso as agulhas têm que ser descartáveis, né? Se você compartilha uma agulha com sangue com outra pessoa, isso também tem um risco de transmissão. Hoje em dia, quando é que isso mais acontece, já que as agulhas em serviços de saúde são descartáveis? Se a pessoa usa drogas injetáveis, tá? Ela não deve compartilhar agulha. A agulha é algo de uso individual. E o que mais acontece no nosso meio, né, a transmissão por via sexual, tá? Que pode acontecer no sexo anal, no sexo vaginal ou até no sexo oral, mas mais no sexo vaginal e no sexo anal. Tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, quanto de um homem para outro homem, tá? Ou até, mais raramente, de uma mulher para outra mulher, dependendo de como é que é essa prática, se envolve alguma forma menos convencional. E uma outra forma, mas que no Brasil também está quase que eliminada, é a transmissão vertical, porque o leite materno, tanto o sangue da mãe, né, o sangue que circula na placenta, quanto a via de parto, quanto o leite materno, eles transmitem o HIV para o bebê. Mas por que está quase que eliminado? Né? Já tem hoje técnicas de reprodução em que você evita o risco na concepção do bebê. Essa mãe vai ser tratada durante a gestação, e uma vez que o tratamento esteja correto e o vírus detectável, durante a gestação você evita essa transmissão. E na amamentação também tem cuidados a serem feitos, muitas vezes nem amamentando, né? Substituindo por outro alimento, pela fórmula. Então, é possível. Então, hoje, o que a gente tem de mais significativo? A transmissão sexual. E qual que é o maior risco da transmissão sexual? Relação sexual sem preservativo. E aí, pode ser qualquer, por isso que a gente tem que evitar o preconceito. É qualquer relação sexual sem preservativo. Não é com homem só com homem, mulher com homem. Qualquer relação sexual sempre... mas é com meu marido. Você teve relação sexual sem preservativo? Tem risco de ter HIV. Sem dúvidas. E aí, a gente vai trazer, você falou a questão, né, de poder ter o tratamento e a forma de você ter essa concepção de filhos, e a Thaís aqui é o nosso testemunho, que eu já quero te ouvir sobre como é que foi, né, o processo, né, das suas duas gestações. Mas eu queria que você trouxesse, doutora, ainda a questão da profilaxia. Você falou dessa proteção, que é com a camisinha, com o preservativo, que é o mais comum. Acho que quem nunca teve contato com HIV ou pessoas próximas, quando fala em preservação, pensa em camisinha, e aí isso é o que protege a relação sexual. A profilaxia pré ou pós-exposição, eu quero que você explique pra gente, pré, pé, você explique o que é e se ela também de alguma forma atua e pode mitigar essa transmissão na relação sexual. Atua e é extremamente eficaz. Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, por que a gente sempre fala de preservativo, tá? Quem tem uma infecção sexualmente transmissível tem risco de ter outras. Tá? E não é só pelo comportamento, não apenas pelo comportamento. Uma infecção favorece a aquisição das outras. E o preservativo, ele vai evitar diversas infecções. Sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, uma série de outras condições com ou sem tratamento são prevenidas pelo preservativo, além de prevenir uma gravidez indesejada.
Passando desse ponto, a gente tem hoje a profilaxia pré-exposição e pós-exposição, que são profilaxias com medicação. O que é uma profilaxia? Você ainda não está infectado por um vírus ou por uma outra doença e você toma uma medicação para, quando houver esse contato desse micro-organismo com o seu corpo, você não desenvolver a infecção. Ou seja, ele não vai se reproduzir no seu corpo e causar uma doença. Ele vai ser eliminado ali já pela medicação e você fica livre da infecção. A PrEP, que é a pré-exposição, ela está direcionada para populações com maior risco de infecção. Então, se você tem contato sexual frequente, né, com parceiros muitas vezes desconhecidos, por exemplo, você pode tomar. E como é que você faz para ter acesso? Está gratuito no SUS, mas você deve passar numa consulta médica para verificar o seu risco, se você deve ou não tomar a medicação, porque você vai ficar tomando a medicação o tempo inteiro. Tem que ver se isso faz sentido para você, para a sua vida e para o seu risco. Se for o caso, você vai receber a medicação e você vai ficar tomando de forma contínua essa medicação. A pós-exposição, a gente está falando de casos de exposição que não foram programados, digamos assim. Então, pode ser desde um profissional que teve uma exposição ligada ao seu trabalho, então, desde um profissional de saúde que se perfurou com uma agulha, de uma pessoa com HIV ou de uma pessoa desconhecida, se perfurou com algum vidro durante o trabalho que tenha secreções corporais, até uma profissional do sexo, ou até alguém que, por exemplo, sofreu algum tipo de violência sexual, e quando eu digo violência, sexo não consentido, não importa se foi com um conhecido, com um desconhecido, se foi na rua, se foi alguém que você se relaciona, você não queria ter esse contato, não conhece a fundo e acabou acontecendo, você tem direito também de procurar um serviço de saúde. Mas atenção, porque no pós-exposição, você tem até 72 horas para começar a tomar medicação, mas o ideal é que isso aconteça até 2 horas depois. Então, você vai ser testado, porque como a gente falou, é uma profilaxia. Então, primeira coisa é saber se você tem o vírus ou não tem o vírus. E se você não tiver o vírus, o risco vai ser avaliado, esse potencial de risco, para uso dessa medicação pós-exposição, por um período de até 30 dias e depois um acompanhamento para saber se foi eficaz ou não foi eficaz. E a gente sabe que informação e acesso fazem toda a diferença. Com a Vale Saúde, você conta com uma rede credenciada de mais de 3.000 clínicas e laboratórios e mais de 60 especialidades médicas com qualidade e preço justo. É prevenção e cuidado com valores que cabem no seu bolso. Thaís, quando você teve o contato, então, quando você teve o diagnóstico, na verdade, você contou brevemente, né, como é que foi todo aquele baque inicial, mas como é que foi a sua pesquisa, né? Porque daí se inicia uma pesquisa, sim, né, de como você se tratar, de como você cuidar das pessoas com quem você convive, além de cuidar de você mesma, de como você cuidar da sua mente, né? Por onde você começou e como é que foi esse processo até você se tornar uma pessoa que hoje fala sobre isso e também leva a informação, né, para outras pessoas. Eu tentei me rodear, assim, de boas informações. Um bom infectologista, um bom psicólogo, porque a cabeça é tudo, né? Depois, eu acho que eu comecei a entender, foi aí que eu comecei a criar coragem de falar, porque eu vi que muita coisa mudou dos anos 80 para cá. Então, quando eu comecei a me informar sobre, que eu falava, gente, então, eu não preciso tomar 30 comprimidos e mais 20 comprimidos para os efeitos colaterais que o comprimido vai dar. Não é assim? Então, na minha época, eu tomava um comprimido que era um 3-para-1. Hoje em dia, eu estou com esse novo, que é o 2-em-1. Então, acho que conforme vão saindo coisas novas, né, o Ministério da Saúde vai atualizando, né? Então, eu falei, gente, então não é bem assim. Logo, eu me tornei indetectável, eu tenho tão pouco vírus circulando no corpo que nessa condição nem evolui, nem eu consigo transmitir. Eu falei, gente, então as pessoas estão com a informação correta, eu que estou com a informação certa. E quando eu ia trabalhar e as pessoas faziam comentários assim, tá magro, tá com AIDS, faziam umas brincadeiras assim, eu falava, gente, eu não posso estar vivendo isso, e eu ficar rindo aqui com as pessoas, eu preciso falar para eles que não é assim. E aí, aos poucos, eu comecei a me empoderar, e cada vez que eu falava, eu me sentia mais forte, eu falava, gente, não, eu tenho e não é assim. Não tem nada a ver isso, HIV é uma coisa, AIDS é outra, esse negócio de magreza não é assim também. E aí eu comecei deixa eu explicar aqui como funciona. E aí eu conheci meu marido atual, né, o Rodrigo. Eu levei ele no meu médico, ele entendeu, né, a gente entendeu várias coisas, assim, a gente poderia usar a PrEP, né,
que é quando um é positivo, outro é negativo, mas eu estou indetectável é o mesmo que intransmissível. Então, a gente não usa preservativo, porque eu não tenho vírus nas vias sexuais. Então, muita gente pergunta como que eu engravidei de forma natural mesmo, transando, de forma natural. Que muita gente pergunta, você teve que fazer inseminação, como que foi, quanto você gastou? E não, né? Eu não tenho vírus nas vias sexuais, então ele é meu marido, né? Meu parceiro fixo, então eu engravidei de forma natural, então... E é isso que é incrível, né? Como a informação empodera, né? Porque cada vez que você vai descobrindo mais, você vai entendendo que o que a pessoa traz é muito a dor dele, ou é a opinião dele. E eu comecei a entender assim, né, gente? Se você acha isso, se no meu trabalho a menina não queria usar o mesmo banheiro que o meu, eu falava, bom, isso é uma questão sua, né? Eu engravidei, eu gerei uma criança na minha barriga, eu sendo HIV positivo, uma criança negativa, então se você não quiser usar o banheiro, é muito mais lamentável por você do que por mim. Então, eu acho que essa informação, ela empodera a gente de também se proteger dessa falta de informação, né? Mas eu acho que os caminhos que eu busquei foi bons profissionais, assim, que eu pudesse confiar e eu ter essa certeza que eu que estava falando a coisa certa, que muita coisa mudou mesmo dos anos 80 para cá. Mas ainda as pessoas têm muita informação errada, né? Acho que o Alan deve saber, assim, eu recebo informações assim, eu comprei um vestido no brechó, ele estava sujo de sangue, será que tem perigo? Nossa. Eu falo, gente, mas então você não sabe nem como se infecta, né? Então, então aí que a gente fala, né, Alan, que a gente precisa falar sobre, porque as pessoas não sabem coisas básicas. Tudo bem não saber que você não pode amamentar, mas tem algumas coisas assim que assusta, né? Ainda amarrando esse bloco de prevenção, no fim, assim, é difícil, viu, a gente blocar um programa como esse, porque é tudo muito junto, né? Você falar de prevenção, de tratamento, então, mas ainda assim, para encerrar essa questão da prevenção, pegando esse gancho que a Thaís falou, o trabalho que a ONG Pela Vida faz, de levar a informação, assim, desde a básica, que é essa que ela traz aqui, vocês dão palestras, vocês fazem curso, em que lugar vocês estão presentes, como que é a atuação? O Grupo Pela Vida hoje, o Grupo Pela Vida São Paulo, ele atende, acolhe e encaminha pessoas vivendo com HIV e AIDS aqui em São Paulo. Então, o que a gente faz no ramo da prevenção? A gente vai, por exemplo, a gente tem um campo que a gente vai até o ponto de prostituição, onde as meninas fazem ponto de prostituição, e a gente tem um carro com logo, e elas já sabem que nós somos, e a gente leva um kit para elas, que é bem camisinha, gel, informativos, uma balinha, porque aí elas pegam, e isso atrai esse público. Então a gente bate um papo com elas, e aí, tá tudo bem? E aí, fez um exame? E aí, tá precisando de alguma coisa? A gente tem as redes sociais e a gente tem projetos onde a gente vai para os lugares onde elas não conseguem chegar no equipamento, por exemplo. Né? Ainda existem muitas pessoas em São Paulo que não conseguem chegar a um equipamento de saúde. Então a gente tenta levar essa prevenção e essas informações até esse público, que é muito difícil. Por exemplo, a periferia de São Paulo. Então é um trabalho que não dá pra gente deixar de fazer, porque a prevenção é para todos e todas. Então a gente procura ir aonde ainda não consegue chegar. Cuidar de si é um ato de coragem e amor próprio, e a Vale Saúde está aqui para te apoiar nesse caminho, com descontos e medicamentos, exames, consultas e até terapias online. Tudo para você cuidar da saúde física e emocional, onde estiver. Acesse o site e confira todas as vantagens da Vale Saúde. Puxando aqui uma coisa que me chamou a atenção, que a Thaís trouxe no último bloco, ela falou que muitas pessoas se apegam ao estereótipo de é muito magro, é muito magro, que é uma coisa que a gente já teve muito contato com esse estereótipo antigamente. Hoje em dia, por conta do tratamento, de tudo que a gente falou até aqui no programa, não é mais assim. Então, acho que tem também o estereótipo atrapalha do ponto de vista que tem gente que fala, eu não vou me prevenir porque essa pessoa não tem cara de que tem a doença. Então, assim, né, tem esse ponto também que é traiçoeiro. O estereótipo ele é tanto ruim do ponto de vista do preconceito, de tirar a dignidade de uma pessoa, eventualmente o paciente, e também é negativo do ponto de vista da prevenção, porque daí você faz com que as pessoas pensem que a doença tem cara, né, tem corpo, e aí você acaba se descuidando por acreditar, enfim, nesse mito.
Eu queria trazer um pouco agora, e aí trago a doutora Jane para explicar, do ponto que a Thaís falou do indetectável, né? Como é feito esse acompanhamento? Então, uma vez indetectável, esse acompanhamento ele é feito de quanto em quanto tempo? Como é esse exame? A família toda é atendida junto, assim, mesmo uma família que tem uma pessoa convivendo com HIV e outra não, também, né, faz o exame com mais frequência, ou a mesma frequência que uma pessoa que não tem o contato mais próximo? Como que é essa parte, doutora? Lu, vou começar pelo paciente, tá? Tá ótimo. Então, o paciente, a pessoa infectada, ela começa um tratamento e a mesma coisa, como toda doença crônica, você vai ter que adaptar o tratamento a essa pessoa. A maioria vai tomar uma medicação mais ou menos padrão, outras pessoas podem ter algum efeito colateral, essa medicação pode não se adequar à rotina, como acontece com qualquer doença, tá? Depressão, diabetes, hipertensão. Então, tem primeiro esse período de adaptação da medicação. Nesse primeiro período, uma das coisas que você vai fazer são exames regulares. No começo, de forma mais frequente, depois se espaça um pouquinho mais, tá? Exames para quê? Verificar seu estado de saúde geral, né? Se tiver alguma complicação, seja do HIV instalado, ou seja de qualquer outra coisa. Tem HIV e tem diabetes, tem HIV e tem anemia. Você vai também colocar toda essa saúde da pessoa em ordem. É um acompanhamento que não pode ser só do vírus, você não está tratando o vírus, está tratando a pessoa que tem o vírus. E você vai verificar se a medicação está fazendo efeito. Como o grande desfecho é estar indetectável, uma das coisas que você vai fazer é colher sangue para verificar se tem vírus no sangue ou não, se isso é detectável ou não. Tá? Como o Alan já trouxe, os exames estão todos disponíveis no Sistema Único de Saúde. É importante você achar o canal mais confiável para você e confortável. Para você é melhor o SUS, você quer um tratamento gratuito, está bastante disponível. O acompanhamento para HIV está disponível em todo o país, muito bem estruturado no programa que a gente tem e com facilidade de acesso. Mas às vezes não quero um conforto, quero fazer por telemedicina, quero fazer presencial no consultório X do meu convênio, quero pagar particular porque eu quero e é mais confortável do lado da minha casa. Várias formas de fazer isso. Para a família, o que é o ideal? Como médico, eu sempre gostei de chamar a família desse paciente para conversar. Principalmente o parceiro, se ele tem um parceiro fixo. Porque, como a Thaís falou, esse parceiro tem que ser informado do risco, informado de como é o diagnóstico. Ele tem que ser triado para um diagnóstico, tá? Primeira coisa. Mesmo, mas é meu parceiro há anos, ele pode ter se infectado. Pode ter se infectado antes de você ou depois de você. E não adianta, uma coisa que também detesto, ficar, mas quem foi que infectou quem? Não interessa. Ele tem que ser diagnosticado se tem ou não a patologia. Ou o contrário. Mas a gente começou a namorar semana passada, sempre usou camisinha. Mas vamos olhar se a pessoa está infectada, porque ela pode estar e pode precisar de um tratamento. E a partir desse diagnóstico do parceiro de ser ou não infectado, você também vai orientar essa pessoa quais os riscos, como é o método de acompanhamento, como são os métodos de transmissão e preparar essa pessoa para se prevenir ou se tratar, se ela já foi infectada, e para dar apoio a esse parceiro com quem ela convive. Porque ela também vai conviver com preconceito, ela também vai conviver com esses mitos, ela vai conviver com os desafios que essa outra pessoa passa e ela tem que estar preparada para isso. Perfeito. E ainda sobre acolhimento emocional, psicológico, também pegando carona. Thaís, lá do começo do diagnóstico, que você ficou em choque, você falou, me cerquei de bons profissionais, me empoderei, hoje eu levanto na empresa e falo. Como que você avalia que foi esse processo, assim, né? Que tipo de abordagem? É a mesma psicóloga? Você já tinha tratamento psicológico, já fazia terapia antes de ter o diagnóstico, não fazia? Precisou trocar, mudar a rota, porque às vezes a gente também muda de psicólogo, né? Como é que foi esse seu processo emocional? Eu já fazia terapia, né? Tem que fazer, quem não faz, faça. É básico. Tem que fazer. Eu já fazia e aí foi muito bom, assim, porque também ela começou a me guiar para o que viria, né? Ela falava assim, olha, Thaís, se ele morrer e você não tiver, se você tiver o vírus, ele viver, se você... Então, ela já me deu alguns cenários, assim. Aqui, meu cenário foi, ele morreu e eu tinha o vírus, né? Então, já foi um caminho ali. Mas eu acho que foi essencial até para maternidade, por exemplo, né? Então, do lado médico, entendendo, eu posso ser mãe? Não imaginava que eu pudesse ser mãe, né? Então, meu marido queria ter filhos, eu também queria ter, entendi que eu poderia ter. Na minha época, eu tive que fazer cesárea. Hoje em dia, acho que pode até, doutora, parto normal, né?
os protocolos vão mudando. Eu não amamentei, então os 2 bebês nasceram negativos. E tudo isso também foi orientação, assim, você quer ter, da parte médica é isso, da parte psicológica, gente, você está preparada para, na escolinha, uma mãe falar, eu não quero meu filho brincando com o seu filho? Né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. E eu recebo muitos haters que falam, você não deveria ter tido filho, você não pensa nas crianças, você poderia ter infectado seus filhos, você já pensou no futuro deles? E eu falo, gente, eu crio meus filhos para psicologicamente eles estarem tão preparados como eu, de falar assim, gente, minha mãe é muito corajosa, ela teve filho quando talvez nem era para ter, quando todo mundo falava que não era para ter, e inclusive olha aqui o livro dela para você aprender um pouco mais sobre isso. E eu crio as crianças assim para eles entenderem. Lógico que eu uso algo mais lúdico, né? Então eles falam que eu tenho o bichinho da goiaba, né? Que eles sempre me veem tomando, eu tomo à noite, né? E eles estão com 7, 8, então eles já entendem, né? Por que você toma tanto remédio, mamãe? Eu falo, olha, eu tenho o bichinho da goiaba, que o bichinho da goiaba tem que sempre ficar dormindo, filho. Então eles mesmos falam, mamãe, você já tomou o remédio do bichinho da goiaba para ele ficar dormindo? Ótimo. Que é uma maneira lúdica, mas eles mesmos entendem. Então, eles falam, minha mamãe tem um bichinho da goiaba, que ele tem que ficar dormindo, e se ficar dormindo, minha mamãe tá bem, tá tudo bem. Então, daqui a pouco eles vão entender mais, acho que eles vão levar de uma outra maneira. Mas eu acho que a parte da cabeça, né? Eu também tá com a cabeça boa para passar isso para eles, isso tudo envolve você tá com a mente sã, e não só para isso, né, gente? Não é só para o HIV, né? Acho que você perdeu uma pessoa na pandemia, perdeu um emprego, perdeu um grande amor, aí não tem nada a ver, né? Que muita gente fala, ai meu Deus, você tem HIV, eu não posso falar do meu. Não, se para você dói você ter perdido seu namorado, e para mim e para o Alan a gente leva diferente, tá tudo bem, o seu também dói. Então acho que é muito isso, né? Desse lugar de como você se acolhe, acho que o Alan também falou isso, né? Mas é super importante você estar respaldado aí por um psicólogo. Sim. Em tudo. E eu queria justamente ouvir do Alan, porque você fala de um lugar de maturidade mesmo, né, que foi construída, né, com todo Sim. esse apoio também, e tendo a possibilidade, o acesso ao tratamento, né, com a psicóloga. E Alan atende pessoas que não têm esses acessos, e que isso deve ser uma grande confusão. Adolescentes, jovens, que como você também estava iniciando a vida quando descobriu o diagnóstico, e você não tem cabeça, né, para organizar e estruturar as coisas, né? Como Sim. que é esse trabalho, e como é que você põe a sua vivência em perspectiva quando tem contato com esses, principalmente jovens? O Grupo Pela Vida, ele existe em São Paulo há 35 anos. E aí, nesses 35 anos, a gente brinca que a gente tem uma reunião semanal, que é o Chá Positivo, que todas as quintas-feiras, que é uma coisa meio nossa. Então, a gente tem uma lei, tudo que é falado lá, fica lá. E aí é um lugar onde a gente tira dúvidas, onde a gente acolhe tanto a pessoa, quanto a família, quanto o companheiro ou a companheira. E ali a gente conversa sobre tudo, a gente fala sobre tudo abertamente. Que é o chá. E aí a gente também dá as palestras, dá as sensibilizações nos serviços, por exemplo, com a população trans que a gente trabalha, a população LGBT, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande ainda com os serviços de saúde enquanto pessoa, para que isso possa ocorrer da melhor forma possível e essa prevenção venha acontecer. Não é fácil, porque hoje em dia tudo é muito prático. Né? A internet está aí para todo mundo. As crianças já estão viciadas na internet e a internet fala muita coisa. Boa, mas também tem muitas informações muito equivocadas. E aí a gente tem que ficar dando esse drible na internet e nessas informações muito ruins, porque é isso, o HIV não tem cara. Eu ouvia muito que, olha lá, agora vai ficar magro, vai ficar feio, né? De verdade, o Cazuza não me representa. Porque naquela época era uma outra situação, era uma outra vivência, e aí as pessoas falam assim, é até chato. Nossa, você não tem cara, você não tem jeito. Isso é o mais Mas comum, assim, eu acho, precisa né? ter? Tem. Não, porque as pessoas ficam focadas no Cazuza, né? E aí é aquilo, a informação, ela salva. Porque quando a pessoa começa a entender a história do Cazuza e outras histórias de pessoas que foram embora com a AIDS, você vai começando a entender que era uma outra vivência e que não faz parte da nossa.
Isso é muito comum, eu acho, né? Quando eu falo, a pessoa fala sim. assim, nossa, mas você é tão gordinha. Não parece. Por que você não pode ser Tem ainda muito essa associação, né? Tem. E ainda esse despeito. Não falem sobre o corpo de ninguém, hein, Exatamente. gente? Por favor. Por favor, não tem essa. O Dezembro Vermelho é um convite à conscientização e à prevenção. E a Vale Saúde oferece consultas com infectologistas e exames laboratoriais a partir de R$ 4,90. Acesse o aplicativo e agende seu teste. Cuidar de você é o primeiro passo para cuidar de quem você ama. E olha, acho que a gente também já para ir encaminhando por fim, encerrando, eu queria que cada um de vocês trouxesse, diante da vivência de cada um em relação, né, a essa infecção, de infectologista que cuida, que ampara, de paciente que também cuida e ampara, e de paciente que também transmite conhecimento, ampara quem chega. O que motiva vocês a continuar propagando, conscientizando? O que vocês acham que falta, que a sociedade pode fazer mais, né, para poder combater mesmo o avanço, né, e novos casos, e também trazer mais dignidade para quem convive com HIV? Eu começo. Bom, eu acho que o que me motiva, assim, vou até trazer em um exemplo, né? Às vezes eu recebo muitas mensagens, né? Acho que a pessoa se infecta, procura na internet, às vezes vê uma notícia, me procura ali. E às vezes eu recebo, né? E eu não sou psicóloga, psiquiatra, nada, mas eu acolho no sentido de contar minha história. E às vezes tem uma menina que fala, eu vou me suicidar, eu não quero mais viver, nunca mais vou me relacionar. E aí, né, sempre aquele bate-papo, calma, vamos, né, desde o início, não é bem assim. Eu sei que, né, tenta procurar, não precisa contar pra ninguém, ou conte na hora que você se sentir confortável, porque tem muito isso, né? Pra quem contar, quando contar, conte quando e pra quem você se sentir confortável, você vai saber no seu coração. E aí aquela pessoa que eu falei ali, que queria se suicidar, um ano depois me manda um ultrassom. Então, assim, isso pra mim, nossa, eu como mãe, já começo a chorar, né? E isso acho que pra mim me motiva se foi uma pessoa que mudou com a minha vivência, acho que o Alan também, quando a gente vive isso, e você muda uma vida, aí você fala, já valeu a pena, né? Imagina mudar várias. Então, eu acho que eu falo por isso, e o que me motiva é justamente isso, uma pessoa fazer diferente e eu ser para alguém o que eu não tive. Porque quando eu me infectei também, eu procurei algumas coisas assim, eu me senti meio deslocada, então eu tento ser para as pessoas o que talvez quando eu me infectei eu não tive. E acho que o meu recado é esse, né? Assim, eu sempre falo muito de uma maneira assim, eu não quero que você pense como eu só quero que você pense, né? Então, pense, né? Não é o fim do mundo, você não precisa, né, desmerecer ninguém, você não precisa ter um preconceito, você não precisa aceitar nada, mas eu só quero que você pense, né? Então, só de você não enviar desinformação, né? Que ela não pode engravidar, isso aí é mentira, o marido dela também tem, né? Só de você não mandar a desinformação já tá bom. Então você não precisa pensar como eu, só precisa pensar e acho que respeitar. Mas eu falo por isso mesmo, para tentar mudar a vida de uma pessoa que seja, acho que já fez nossa parte. Incrível, doutora. Ai, gente, eu acho que o que me motiva é o seguinte, eu gosto de gente e eu gosto muito daquela frase que gente é para brilhar, entendeu? Então as pessoas têm direito a viver a sua vida, viver sua sexualidade, se expor, fazer o que elas gostam. Biologicamente falando, HIV é uma infecção, é um fato biológico como vários outros, né? Todas as outras ISTs são seculares, né? Que, aliás, é um grande motivo para todo mundo se prevenir, né? A gente tem séculos e séculos de sífilis. E a gente está vivendo um momento em que as pessoas querem recuperar tabus que, em teoria, já deviam ter sido ultrapassados, querem impor seu modo de vida a outras pessoas, querem limitar a vida dessas pessoas. Então, me motiva muito poder tratar, poder informar as pessoas para que elas consigam viver o seu máximo, do seu jeito, né? Claro que respeitando as outras, e promover saúde, para que elas não só vivam o seu máximo, mas vivam o seu máximo por mais tempo. O olhinho dela chega a brilhar, que gostoso, né? Que todo médico e médica pudessem ser assim, ter essa paixão por pessoas. Ai, lindo demais de te ouvir. Alan, você. E falar em motivação, para mim, na verdade, eu sou uma resistência, em todos os sentidos. Então, eu sempre falo que eu amo o que eu faço. Eu nasci para isso. Quando eu tentei me matar,
há anos atrás, jogando uma ponte, que eu acordei assim, mas o meu estalo foi não só físico, não só mental, mas espiritual. E aí eu entendi que eu não nasci para ser mais um. Então, quando eu conto a minha história, eu não conto para alguém ter dó. Eu conto para alguém se inspirar. Sim. E dizer, olha, tem futuro para mim. Olha, eu consigo. Eu aprendi nessa caminhada que ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém. Então, eu sempre falo que tudo que a gente planta na vida a gente colhe. E é isso que eu carrego comigo. Então, eu sei que tudo que eu faço hoje, tudo que eu planto hoje, alguém vai colher amanhã. E isso me deixa feliz. Porque não é para mim. Não é sobre mim. É sobre o próximo que vai vir. Então, como a gente disse aqui no começo, teve vários avanços aí. Isso, eu fico muito feliz com isso. E também faço parte disso, porque quando eu descobri, era muito diferente. Hoje em dia, se tomar um comprimido, você fica detectável rápido. Então, é um avanço muito grande. E eu fico feliz com isso, porque a gente sabe que a nossa luta, ela não é fácil, mas ela é necessária. E ela vale a pena no final. É isso. Vale a pena demais. Ai, viva a ciência, viva o SUS, que também oferece Sim. tudo isso que a ciência produziu para as pessoas. E querem divulgar como a gente encontra a ONG Pela Vida? Temos livros na mesa. Alan, começa você que já estava com a palavra na divulgação. Bom, o Grupo Pela Vida fica no centro de São Paulo, na próxima Metrô República. Nós trabalhamos lá de segunda a sexta-feira, das 11 às 18 horas. A nossa página é @pelavida com 2 Ds. Nos procurem, nos visitem. A gente tem rodas de conversa, a gente tem informações, a gente tem grupo de apoio, a gente tem psicólogo, assistente social, a gente tem advogado que atende a população gratuitamente e tudo que precisarem estamos à disposição. E obrigado. Eu que agradeço. Eu, Thaís Renovato, esse é meu livro, 5 anos comigo. Minhas páginas são Thaís Renovato, Thaís com H, Renovato com 2 T's, Instagram, YouTube, Twitter, tudo tá como Thaís Renovato. E é só me procurar lá, quem quiser bater papo, saber um pouco mais do livro. Obrigada pelo convite, pelo espaço, super importante. Eu que agradeço, doutora Jane. Você quer divulgar alguma página? Assim, doutora Jane, gente, ó, eu vou divulgar o @ do Vale Saúde, porque também ela vai soltar conteúdo em breve lá no Instagram. A gente vai fazer um quiz com ela aqui quando terminar a gravação, com mitos e verdades, tá? Sobre HIV e AIDS. E aí, então, você já fique ligado na nossa página Vale Saúde, porque ela vai estar lá também. Ela está aqui, ela vai estar lá, ela está sempre ajudando a gente. Bom, sou da Saúde Digital do Grupo Fleury, a gente é parceiro da Vale Saúde e nossa equipe atende dentro da Vale Saúde sempre, né, com consultas inclusive infectológicas, psicológicas, o que for necessário para o tratamento de quem precisar. Obrigada, parabéns pelo trabalho de todos vocês. E você que nos acompanhou, fique ligado que em janeiro tem mais. Até lá e aproveita aí esse fim de ano, as festas, confraternizações. E logo, logo a gente está junto de novo. Tchau, tchau.